Fala, meus amores, boa noite. Fala, futuros aprovados do CED Sergipe. Galera, essa aula de hoje aí vai ser maravilhosa, ó. Tem 3 Sormanes olhando para vocês e dizendo que a aprovação é garantida. Lembre, você só quer uma vaga. Meus amores, abrindo a caixa preta da sua aprovação. Gente, a gente vai ter o nosso aulão pré-munição, tá? E a gente também vai ter um aulão massa presencial, tá? Raciocínio lógico e português. Então, vocês aguardem aí, porque vai ser muito show. Entra no grupo aí que tá na descrição do vídeo e vamos embora. Quem foi nosso aluno no último concurso da Prefeitura de Aracaju, viu que a gente entregou a prova. Nós não brincamos com sonhos, vamos embora. Gente, baixa o material que está na descrição do vídeo e lembrem, encare a batalha e a gente chega junto. Questões. Gente, essa primeira questão, ó, uma questãozinha do Sebrasp 2025, da parte de princípios de contagem, análise combinatória. Vamos embora. Ó, se 8 pessoas disputam um prêmio de R$ 800 que será distribuído igualmente entre 5 dessas pessoas, então o número de maneiras possíveis de se distribuir esse prêmio será igual a... Galera, vamos lá. Olha pro tio, ó. Esse tipo de questão que o cara fala bem assim, ó. Quantas são as possibilidades? Quantos são os resultados possíveis? Determine o número de casos possíveis. Isso é um probleminha de análise combinatória. Certo, professor, mas é o que? É arranjo? É combinação? É permutação? Gente, todo probleminha de análise combinatória, ó, que você tem um total, ó, o total é de 8. E você escolhe 5. Todo probleminha de análise combinatória que você tem um total e só escolhe um pedaço, ou é arranjo ou é combinação. Ah, eu tenho 8, escolho 7. Eu tenho 8, escolho 5. Eu tenho 8, escolho 4. Ou é arranjo ou é combinação. Porque permutação, se você tiver 8, participam os 8. Então, isso aqui ou é um probleminha de arranjo ou é um problema de combinação. Professor, e quem vai dizer? Gente, é a ordem. A ordem importa, é arranjo. A ordem não importa, não rima com combinação. Se a ordem importa, é arranjo. Se a ordem não importa, não rima com combinação. Gente, você tem um prêmio que vai ser dividido igualmente entre 5 dessas pessoas. Então, a ordem não importa. A ordem não importa. Até porque é o mesmo. Você vai pegar o prêmio de R$ 800 e vai dividir para todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Então, a ordem não importa, é um problema de combinação, ó. Você vai combinar 8 para escolher 5. E galera, eu tenho várias maneiras de fazer isso. Tem gente que usa a fórmula, eu vou dar uma dica sem a fórmula, ó. Você vai olhar aqui pro menor. Quem é o menor? 5. Você vai colocar 5 bolinhas em cima e 5 bolinhas embaixo. Professor, se o menor fosse 3, 3 bolinhas em cima e 3 embaixo. Ó, em cima você vai reduzir o maior. Quem é o maior? 8. 8, 7, 6, 5, 4. E embaixo, ó, você vai reduzir o menor. 5, 4, 3, 2, 1. Ó, ficou fácil. Vê.
5, 4, 5, 4. Pica a faca. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Corto com quem? Com 6. Vai ficar 8 vezes 7. 56. 56 maneiras diferentes, letra C. Gente, se a ordem não importa, o probleminha, ele é de quê? Combinação. É simples, porque eu não repito pessoas, né? Essas 5 pessoas são diferentes, não tem repetição. Gente, para quem tá perguntando aí, ó, não vá nessa de só pegar questões múltipla escolha, A, B, C, D, E. Pode pegar e resolver também questões correto e errado. Tranquilo? Vamos embora. Galera, essa questãozinha, ela caiu na prova da Prefeitura de Barra dos Coqueiros, 2020, ó. Foi pro cargo aí de professor de matemática, mas ela apareceu em vários cargos, não só de professor de matemática. Por exemplo, no último concurso da prefeitura aqui de Aracaju, eu disse, vai cair uma questão desse tipo. Na minha revisão eu coloquei e tava lá. Esse tipo de questão cai. E olha que na prefeitura de Aracaju foi correto e errado. Então vamos lá. Considere o seguinte argumento. O boto cor-de-rosa possui asas e possui patas, pois todo animal amazônico possui patas, todo animal fluvial possui asas e o boto cor-de-rosa é um animal fluvial amazônico. Com base nessas informações, assinale a opção correta com relação à lógica de argumentação. Vamos lá. Ó, todo probleminha que fala de argumento e ele traz o pois ou traz o porquê junto e sem acento, o que é que você vai ter que se ligar? Vou botar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Fui aprovado, pois estudei. Gente, o pois aqui nessa situação, ele faz o papel do se. Porque se o pois estiver entre vírgulas e deslocado após o verbo, ele faz o papel do então. Então, isso aqui, se eu reescrever, é o quê? Se estudei, então fui aprovado. Se estudei, então fui aprovado. Galera, isso aqui que vem depois do então é a conclusão. E isso aqui, ó, faz o papel do que eu chamo de premissa, ó. Se eu estudei, então, o que é que eu posso concluir? Fui aprovado. Toda vez que você pegar um argumento e tiver lá o pois ou o porquê junto e sem acento, quem tá depois do pois é premissa. E quem está antes do pois é conclusão. Tá vendo que a conclusão, ó, é quem? Fui aprovado? Então, chegou na prova, falou em argumento, teve o pois ou o porquê junto e sem acento, quem vem antes do pois? É o quê? Quem vem antes do pois? Quem vem antes do pois é conclusão. Então, ó, isso aqui que vem antes do pois é conclusão. E tudo que vem depois do pois é o quê? Premissa. Agora acabou a questão. Vamos lá. Letra A. A assertiva todo animal amazônico possui patas é uma proposição lógica composta. Lembre, gente, o que é proposição composta? É proposição que tem conectivo. E
ou, se, então. Tem um conectivo unindo proposições. Essa frase aí não tem conectivo. Ela não é proposição composta, ó. Ela é proposição simples. Agora, se tivesse assim, se um animal é amazônico, então possui patas. Aí sim. Agora, do jeito que está escrito, isso aí é simples. Isso não tem conectivo. Não tem i ou se, então. Aí você está vendo uma única ideia. Então é a proposição simples. Letra B. A assertiva, o boto cor-de-rosa é um animal fluvial amazônico, é a conclusão desse argumento. Gente, de fato, ó. É? Diga, professor, é a conclusão? Não. A conclusão é o boto cor-de-rosa possui asas e possui patas. Isso é a conclusão. Tranquilo? Porque o que vem antes do pois é conclusão. E a conclusão que está dizendo aqui, ele está botando como o boto cor-de-rosa é um animal fluvial amazônico. Isso é conclusão? Não. Isso não é conclusão. Porque essa frase, por exemplo, ó, o boto cor-de-rosa é um animal fluvial amazônico, isso tá depois do porquê. Isso é uma, o quê? É uma das premissas. É uma das premissas. Agora, letra C. Esse argumento possui 3 premissas. Gente, o que são as premissas? As premissas é o que está depois do pois. Vamos ver se tem 3 premissas. Uma premissa. Todo animal amazônico possui patas. Outra premissa. Todo animal fluvial possui asas. Outra premissa. O boto cor-de-rosa é um animal fluvial amazônico. Quantas premissas tem aí? 3. Letra o quê? C. De chupa, Sebrasp. Viu um argumento, teve o pois ou o porquê junto sem acento, o que vem antes da conclusão. O que vem antes do pois é a conclusão, o que vem depois do pois é a premissa. Só cuidado se o pois estiver entre vírgulas e deslocado após o verbo. Porque aí o pois faria o papel aqui, ó, do então. Tá? Aí o que vem depois do então, você sabe que seria a conclusão. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 3, ó. Olha o que ela diz. Foi uma questão 2025 Sebrasp. P. Quando você pergunta se estou estressado, se eu não estava antes da pergunta, fico após ela. Considerando a proposição P e aspectos atinentes à lógica, julgue o item. A negação da proposição se eu não estava estressado antes da pergunta, então o fico após ela. Lembre, gente, ó, aqui no lugar da vírgula tá subentendido o então, né? O que tá entre o se e o então é a primeira parte, né, do se então, e o que tá depois do então é a segunda parte. Lembre, a negação dessa proposição, se eu não estava estressado antes da pergunta, então o fico após ela pode ser expressa por se. Gente, já está errado. Já está errado. Eu não nego um sim então com outro sim então. E professor, como é que eu nego o sim então? Gente, a negação do sim então é o marido safado. Professor, e o que é que o marido safado faz? Ele mantém a primeira e nega a segunda. Gente, toda vez que você for negar o sim, então, o que é que você faz? Eu mantenho a primeira. O que é a primeira? O que está entre o se e o então. Você mantém, você repete, ó. Eu
não estava o quê? Estressado antes da pergunta. Mantenha a primeira. E sempre você mantém a primeira e você vai trocar o se então por e. E vai negar a segunda. Você vai negar o quê? Eu o fico após ela. Ou seja, e não o fico, né? E eu não o fico após ela. Gente, essa é a negação. Para negar o sim, então, mantenha a primeira. Repito, eu não estava estressado antes da pergunta. E você retira o sim, então, e troca por e. Eu mantenho a primeira e nego a segunda. O fico após ela é o quê? E não o fico após ela. Mas você já botaria na cabeça que a negação de um sim, então, não pode ser um sim, então. A quarta, ó, sobre a parte de aritmética. Em determinada costa, dois faróis A e B piscam periodicamente. De certo ponto do mar, é possível observar que o farol A pisca a cada 24 segundos, o A, e o B a cada 42 segundos. Se, nesse caso, for observado que no instante T0, que as luzes A e B piscaram juntas, então o próximo momento em que as luzes piscarão juntas ocorrerá após quanto tempo? Gente, todo problema que dá ideia de encontro, coincidência, e ele pergunta quando é o próximo encontro, é um probleminha de quem, gente? MMC. Todo problema que dá um encontro e pergunta quando vai acontecer o próximo encontro. Esses problemas de periodicidade, o que é a cada 24? Os múltiplos de 24. O que é a cada 42? Os múltiplos de 42. Quando vai acontecer isso novamente? Probleminha de MMC, gente. Ó, o MMC você começa a dividir pelos primos, né? Por 2 dá quanto? Dá 12 aqui, 21. Tem alguém ainda que dá por 2? Tem. Aqui dá 6. Aqui não dá, repito. Tem alguém ainda que dá por 2? Tem. Aqui dá 3. Aqui não dá, repito. Tem alguém ainda que dá por 2? Não. Depois do 2, o próximo primo. 3. Aqui dá 1, aqui dá 7. Tem alguém que ainda dá por 3? Não. Depois do 3, o próximo primo. 5. Tem alguém que dá por 5 aí? Não. Só vai dar por 7. Aqui dá 1, ó. Aqui dá 1. Galera, quem é o MMC? É só multiplicar esse produto. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 7 dá quanto? 148 o quê? Tá em quê? Segundos. 148 não, né, gente? É 24, né, aqui, né? Então, 7 vezes 4, 28 vai a 2. 7 vezes 2, 14. 2, 168 segundos. Gente, isso aqui são quem? 2 minutos, né? Porque 1 minuto não são 60. 2 minutos são quem? 120 segundos, né? Para 168,
2 minutos e 48 segundos, Lady B. Todo probleminha que dá ideia de encontro, coincidência, quando vai acontecer o próximo encontro? MMC. E isso, gente, tá embutido no seu edital. Tranquilidade, gente. Beleza pura. Galera, é isso. Por aqui ficamos. Quem não tá inscrito no canal, se inscreve. Entra no grupo que tá aqui na descrição do vídeo. A gente vai ter o nosso aulão pré-munição e também vai ter o nosso aulão de raciocínio lógico e português. Aguardem que vai ser show. Deixa o like aí. Se essa aula tiver aqui no mínimo uns 100 comentários, vou colocar ainda aqui muita coisa para vocês. Gente, beijão. Valeu. Fui.